Pessoal, boa tarde. Muito estranho falar assim com vocês, mas esse complemento que eu montei aqui para vocês é para conseguir adequar todo o conteúdo que a gente tem para trabalhar, para ele ficar mais sincronizado e assim ficar mais eficiente para a gente estudar. Então aqui tem um esquema básico, que é um esquema básico que a gente vai falar da trajetória da respiração, citando quais são as estruturas que participam da hematose. Depois a gente vai falar de dois fenômenos que acontecem, que são muito comuns de serem cobrados em vestibular, que é a aclimatação respiratória e a hipóxia das alturas, que inclusive foi resultado de pesquisa do Prêmio Nobel de 2010. Então, sem perder tempo, a gente vai começar aqui com a trajetória do ar. Então, dá uma olhada nessa imagem aqui. Depois vocês passam ela no caderno, da maneira que vocês acharem mais eficiente. Depois vocês vão printando, que eu vou complementar o vídeo aqui. À medida que for fazendo, eu saio do quadro para poder printar a tela. Então, pessoal, antes de mais nada, o oxigênio, ele vai entrar, claro, misturado com outros gases aqui, mas o que importa para a gente é o oxigênio. Ele vai entrar aqui pelas fossas nasais. Vai entrar aqui pelas nossas narinas, mas por que eu falo fossas nasais? O que tem de especial? Vocês estão vendo que tem uns pelinhos aqui? Esses pelinhos vão ter uma função específica. A função vai ser aquecer o ar que vai entrar, para ele ser preparado, umidificar esse ar, então ele vai misturar com gotículas de água, vai misturar com água na forma de vapor também, e ele vai ser filtrado. Então a gente vai ter aqui umidificação, aquecimento e, por último aqui, filtração. Por isso que o correto é respirar pelas narinas, não respirar pela boca. Respirando pela boca, o ar vai ficar seco. Isso pode prejudicar o processo respiratório, pode prejudicar as células do tecido epitelial, que já a gente vai citar quais são. Não vai manter ele na temperatura correta e ainda não vai filtrar partículas de sujeira que vão ter no ar. Então, é importante para a gente guardar a importância sim, das fossas nasais, são essas três aqui. Logo, quando o ar passa pelas fossas nasais, a gente vem para um ponto muito importante. A gente tem que dividir as cavidades e saber qual que é a cavidade respiratória e qual é a cavidade digestória. A cavidade digestória a gente já estudou. A gente sabe que vai ser aqui, ó, a faringe. Então, sublinha ela aqui. E vamos deixar de outra cor, faz parte do sistema digestório. Qual vai ser a cavidade exclusiva, então, do sistema respiratório? A laringe. A gente já coloca aqui do lado também. E coloca entre parênteses, respiratório. A gente pegou um pedacinho do nariz ali. Gente, logo atravessando a laringe. Então, olha como que é simples. Fossas nasais, passa pelo processo de umidificação, aquecimento, filtração. Chega até a laringe, lembrando que faringe é a cavidade do sistema respiratório, e vai até a traqueia. A traqueia tem esse formato de anelzinho aqui, então vamos escrever traqueia aqui. E se a gente der um zoom nessa traqueia, fazer a microscopia dela, a gente vai encontrar essas células aqui, que são células, olha, prismáticas ciliadas do tecido epitelial. Para que elas servem? Deixa eu guardar minhas canetas aqui. Imagina que o ar está descendo pela traqueia, são pequenos dedinhos que são muito semelhantes às microvilosidades que a gente também já estudou no sistema respiratório, só que a função deles é jogar essas impurezas para fora. Ele faz uma segunda filtração do ar que a gente inspira. Inclusive, vamos fazer uma pausa agora para falar rapidamente de coronavírus. Tem um diferencial do coronavírus que está sendo estudado, que é o seguinte: a maioria dos vírus da gripe começam a atacar aqui na traqueia, porque começam a atacar justamente essas células epiteliais. Então o vírus percorre as fossas nasais, percorre a divisa de faringe com laringe. Quando ele chega na traqueia, que ele começa a atacar as células por meio do ciclo lítico. Recomendo até a revisão do estudo de vírus que foi do ano passado. Quando começa a atacar essas células prismáticas, aí desenvolve os sintomas do vírus. Qual que é o diferencial do coronavírus que está sendo estudado? Ele já começa a atacar aqui nas fossas nasais. Quando eu falo do coronavírus, eu falo do novo coronavírus de 2019, não os coronavírus antigos ou coronavírus
de outras espécies animais. A questão é, quando chega aqui na traqueia, a traqueia tem essa função importantíssima de eliminar as sujeiras e quem faz isso são essas células prismáticas. Pessoas que fumam vão ter essas células danificadas por causa do calor da fumaça. Essas células são muito sensíveis. Quando elas morrem, elas perdem a função de utilizar esses tentáculos aqui, essas microvilosidades aqui, para expulsar a impureza. Por isso que a gente observa que em fumante de longo prazo, a formação do pigarro na traqueia, a função dele de expulsar as impurezas já não está funcionando mais normalmente. Então, o que a gente vai colocar aqui do lado? O nome dele. Lembrando, eu peguei a traqueia aqui, dei um zoom nessa traqueia para conseguir ver essas células. Então, elas estão ao longo de toda a traqueia aqui embaixo, inclusive no começo dos brônquios, que é já que eu vou escrever aqui. Essas daqui, então, são células prismáticas com flagelos, eu posso chamar então de flageladas. Vai ficar um pouco grande aqui. E elas fazem parte do tecido, deixa eu apagar esse daqui, depois a gente faz, epitelial. Esse daqui vem pra cá. Beleza, gente, então, ó, fossas nasais. Das fossas nasais, esse é umidificado, aquecido, filtrado. Chega até faringe, que é cavidade digestória. Então, vai para onde? Vai para a laringe. Da laringe passa pela traqueia. A traqueia tem células prismáticas flageladas que fazem esse processo de filtração secundária. Chegando no final da traqueia, ela vai se ramificar nos brônquios. E dos brônquios vai se ramificar aqui para cada um dos pulmões em bronquíolos. Bronquíolos. Agora a gente chegou no último ponto aqui. O último ponto são os alvéolos pulmonares. A gente também está dando um zoom aqui nos brônquios, nos bronquíolos, perdão. O que a gente vai observar? Vários pequenos sacos com várias capilares envolvendo ele para fazer as trocas gasosas, para fazer a troca do sangue pobre em oxigênio por rico em oxigênio. Esse processo de troca a gente está observando aqui. Basicamente o ar vai ter que chegar com muita pressão. Chegando por muita pressão, ele vai trocar de posição com o gás carbônico num processo de... Deixa eu ver se vai aparecer no quadro. Não vai aparecer. Deixa eu puxar mais para cima. Num processo de difusão. Deixa eu ver se aparece para vocês. Aparece. Difusão é um processo, é um transporte que não envolve gasto de energia, sempre a favor do gradiente de concentração. Então depende desse oxigênio descer com muita pressão. Quando ele chega com muita pressão, acontece a difusão. Entra o oxigênio nesses capilares que eu representei pela linha vermelha, sai o gás carbônico que já participou pelo processo de troca nos tecidos. Esse processo exclusivamente aqui vai ser chamado de hematose. É importante vocês guardarem que é uma difusão simples não tem gasto de energia, é sempre a favor do gradiente de concentração e é um tipo de transporte classificado como passivo, é o que a gente observa aqui. E a estrutura evidenciada, vamos escrever no canto aqui, alvéolos pulmonares. Ficou lotado o quadro aqui, como eu prometi, então a gente vai enumerar aqui para depois vocês organizarem. Então, 1. Fossas nasais. Faringe, não vou enumerar porque não participa. 2. Laringe. 3. Traqueia. 4. Brônquios. 5. Bronquíolos. E 6. Alvéolos pulmonares. Dá uma olhada no quadro, esse é o trajeto, ele vai ficar lotado mesmo. O que falta, gente, para finalizar aqui? O processo de respiração é um processo involuntário.
ele é estimulado pelo bulbo cerebral. Já que a gente vai falar aqui em aclimatação como funciona o controle respiratório por meio do bulbo, mas o fato é que o órgão que faz a pressão positiva, a pressão mecânica responsável pela respiração, vai ser o diafragma. E o diafragma é a musculatura, deixa eu trocar minha canetinha aqui, involuntária. Então não é a gente que vai controlar. Diafragma. E vocês vão guardar que ele faz um movimento muscular involuntário. Primeira parte é essa então. Vamos fazer a última revisão. O ar entra pelas fossas nasais, ele vai ser aquecido por esses cílios que a gente tem aqui, vai ser filtrado e levemente umidificado. Ele vai chegar aqui na ramificação, que vai da faringe, que faz parte do sistema digestório, então o que importa para a gente é ir para a laringe. Da laringe vai chegar até a traqueia, onde a gente vai ter as células que vão fazer a segunda filtração, são células epiteliais, prismáticas e flageladas, tem microvilosidades. À medida que desce da traqueia, ramifica até os brônquios, ramifica brônquio esquerdo e brônquio direito, isso respectivamente devido à presença de 2 pulmões. Por sua vez, vão se ramificar em bronquíolos até o final, e em cada bronquíolo a gente vai encontrar inúmeros alvéolos pulmonares, que é onde vai acontecer a troca de oxigênio por gás carbônico por meio de difusão simples. E essa difusão simples, nesse caso aqui, é chamado de hematose. Não esquecendo que o músculo responsável pela contração da respiração é o diafragma, e o diafragma é um músculo que trabalha de maneira involuntária. Essa é a nossa primeira parte da aula. Segunda parte, vocês dão uma olhada aqui, a gente está falando de aclimatação respiratória. Eu fiz esse desenho aqui para justificar como que funciona. Quero que vocês imaginem que esse traço maior do segundo desenho aqui representa uma pessoa que está morando a nível do mar. Então a altitude é 0 ou muito próxima a 0. E essa pessoa com a linha mais encurtada aqui, a primeira pessoa do desenho, ela está morando num lugar de grande altitude. A gente já sabe então que o ar lá é rarefeito. Primeiro vamos entender o que significa na prática isso de ar rarefeito. Se a pessoa mora próxima ao nível do mar, meu segundo desenho, acontece que a pressão aqui nela é maior, porque a distância entre a atmosfera e o chão é maior. O que vai acontecer? Os gases vão ficar comprimidos mais aqui embaixo. São esses vários pontinhos que eu desenhei aqui. Então, quando a pessoa quer respirar, o oxigênio entra com facilidade nas suas fossas nasais. Entrando com facilidade quer dizer que entra com muita pressão. O processo de difusão acontece normalmente, como a gente viu aqui. Mas e essa pessoa que vive num lugar de grande altitude, onde o ar pode ser rarefeito? Tem menos oxigênio dissolvido aqui no ar, porque a pressão atmosférica é menor, então o ar não fica comprimido, ele espalha. Significa que o corpo da pessoa precisa fazer mais força para puxar o oxigênio para dentro. Então o que importa para a gente aqui é só essa primeira pessoa. Vou mudar aqui a cor. Porque 2 fenômenos de aclimatação respiratória. Então, o que seria aclimatação, professor? É uma adaptação respiratória. É um mecanismo de homeostase para manter a respiração normalmente na ausência de oxigênio, na ausência de uma quantidade de oxigênio que não é considerado o normal para o mecanismo fisiológico do momento. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui e a gente precisa guardar, o estímulo do bulbo. Então, vamos colocar aqui bulbo. Bulbo é essa parte aqui, próxima à ponte, próxima ao cerebelo, e ela é responsável por controlar a frequência respiratória. Então, gente, imagina a seguinte situação: se não tem pressão suficiente para o ar chegar até aqui, o que eu posso fazer então? Aumento a força da respiração. Então, vou respirar mais, vou ter um processo de hiperventilação e isso é desencadeado pelo bulbo. Se fosse numa grande altitude, uma pessoa fazendo algum esporte semelhante ao alpinismo, ela já está desencadeando até uma ansiedade, porque ela ia respirar muito rápido e ia parecer que ela estava tendo uma crise de ansiedade. Mas, na verdade, é um estímulo do bulbo para melhorar a eficiência da sua ventilação. Então, ela vai entrar em hiperventilação. Vai respirar mais para compensar a ausência de oxigênio nesse ambiente aqui.
Só que é o seguinte, esse é o primeiro estímulo, é chamado de estímulo inicial, tanto que eu coloquei o número 1 aqui. O estímulo secundário, vocês notaram, eu já deixei um traço em vermelho, porque é ele que importa para finalizar a nossa parte da aula. O segundo efeito aqui é a liberação do hormônio EPO. Se vocês olharem na apostila, aparece com o nome de eritropoietina, mas a gente usa a sigla porque é mais fácil. E qual que é a função desse hormônio? Esse hormônio, ele trabalha, vamos circular ele aqui, junto com os rins, para aumentar a produção de hemácias. Escrito bem no cantinho, aparece assim. Professor, como que significa? Os rins vão reconhecer a quantidade de sangue que você tem durante o processo de filtragem. Nisso ele vai liberar mais desse hormônio EPO, e esse hormônio EPO vai aumentar o número de hemácias no sangue. Qual que é a importância de aumentar o número de hemácias no sangue? Muito simples. Se eu não tenho a pressão suficiente para mandar o oxigênio por difusão dentro dos meus alvéolos pulmonares, então eu vou melhorar a eficiência de absorção de oxigênio que eu tenho. Não entendeu? Funciona assim. Se eu não tenho oxigênio suficiente, então eu vou ter muitas hemácias para captar esse oxigênio. Porque não é todo o oxigênio que entra que é absorvido automaticamente. Então, se eu não melhoro a minha eficiência na respiração, eu vou melhorar a minha eficiência na absorção. E esse segundo mecanismo aqui, que ele é interessante, eu vou escrever até em outra cor, é ele que foi estudado e reconhecido como ganhador no Prêmio Nobel de Medicina do ano passado. E vocês sabem muito bem, se ganhou esse grau de evidência, tem uma relevância maior para os vestibulares. Então essa doença aqui, chamada de hipóxia, isso daqui eu vou pedir para vocês darem uma atenção especial à nossa terceira parte da aula. Primeiro, o que é a hipóxia? A ausência de O2 nos tecidos. Como que ela acontece? É só olhar essa imagem aqui. Está faltando oxigênio. O ar está rarefeito. Primeiro mecanismo nosso, o bulbo estimula o processo de respiração, deixa ele mais rápido, entra em hiperventilação. Segundo estímulo, esse estímulo demora. Liberação do hormônio EPO, que é uma correlação entre o trabalho dos rins, que aumenta a produção das hemácias sanguíneas. Então, melhora a absorção de oxigênio. A questão é, quando esses dois mecanismos falham e falta oxigênio nos tecidos, a gente observa a hipóxia, ou hipóxia das alturas, ou doença dos alpinistas. Aparece como esses nomes essa doença aqui. A principal consequência dela, e é explorada em questões de vestibular, inclusive ela já caiu numa questão de vestibular de 2018, eu vou recomendar para vocês pesquisarem, questão do Enem 2018, hipóxia, vocês vão encontrar ela com facilidade. A gente vai reservar um tempo para discutir ela no nosso próximo encontro, mas o que eu quero que vocês guardem aqui agora é que vai ter aumento de gás carbônico no sangue. Por quê? Obviamente, se não tem oxigênio entrando nos tecidos, o gás carbônico ele vai se manter nos tecidos. E qual que é o problema disso? Na corrente sanguínea, quando ele reage com moléculas de água, ele vai formar ácido carbônico. Deixa eu ver se aparece. Não está aparecendo, só um minuto. Agora está aparecendo ali, ácido carbônico. E o que o ácido carbônico tem como principal consequência? Se ele é um ácido, ele vai deixar o pH do sangue ácido. Ele vai, então, reduzir o pH sanguíneo. E isso pode sim levar à morte, é extremamente prejudicial. Vamos deixar esse daqui mais embaixo, ali. Lembrando, pH ácido é o pH reduzido, pH elevado é o pH básico. Pessoal, esses 3 pontos para vocês guardarem, esses pontos então são respectivamente o trajeto, depois do trajeto a aclimatação respiratória, que é o nosso mecanismo de adaptação, e a hipóxia, que é a doença, e o mecanismo da hipóxia foi estudado junto com a aclimatação no Prêmio Nobel de Medicina de 2019. Pessoal, lembrando, isso daqui é um conteúdo para adequar ao conteúdo formal que a gente está trabalhando, então não precisa preocupar tanto com isso, mas eu recomendo que pelo menos o trajeto vocês passem no caderno.
Vocês podem depois focar e printar eles no momento que acharem mais eficiente. E é isso, gente. Tenham um ótimo dia.